Episódio 4. 3 barcos, um coração, uma batida, um ritmo. Quem você acabou de escutar gritando esse lema foram as Remadoras Rosa do Remama, um coletivo de 60 mulheres que venceram o câncer de mama e que hoje remam, 2 vezes por semana, um enorme barco de dragão. E assim elas vão, cantando e remando. A maioria dessas mulheres não remava antes do diagnóstico. E muitas nem praticavam atividade física. Elas são um belo exemplo do impacto do esporte para quem venceu um câncer. Não só como ferramenta para melhorar a recuperação física e diminuir as chances de uma recidiva, mas também como mecanismo de construção de comunidades, aumento de autonomia e melhora da saúde mental. No episódio de hoje, vamos falar sobre atividade física. Por que devemos ficar ativos durante o tratamento e como o exercício pode ajudar uma vez que o câncer ficou para trás. E quem vai nos acompanhar nessa corrida é o médico oncologista Dr. Davi Liu, assistente do Ambulatório de Câncer de Mama da Unifesp, e nossas superviventes, as Remadoras Rosas, Rita e Denise. Bora que no final desse podcast é você que vai estar craque no assunto. Este é o Superviventes, um podcast da AMEL, Associação da Medula Óssea. Esse podcast conta a história de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final. É uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todo ano aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue depois do câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles. Os superviventes, pessoas que uma vez tiveram diagnóstico de câncer. Meu nome é Carmen Vergueiro, sou médica hematologista e coordeno a AMEL. Nossos agradecimentos às farmacêuticas Astellas e a Takeda, que patrocinaram essa iniciativa. Vocês ficam com o nosso narrador, Gabriel Alegria. Agora é com você, Gabi. Você faz exercício? Hoje em dia, eu gosto de handball. Mas durante o grosso da minha vida, eu vou admitir que a minha resposta foi outra. Tem gente que parece que nasceu pro mundo dos esportes, né? Sempre amou. Mas do outro lado da moeda, tem muita gente que compartilha comigo aquela preguiça natural. Aquela dificuldade em se motivar para ativar o corpo. A supervivente e bióloga Rita Mendonça, de 68 anos, traduz bem o sentimento. Eu tenho uma certa resistência, assim, também não tinha encontrado uma coisa que fizesse sentido para mim, porque até hoje em dia, né, eu vou na academia, mas eu faço um esforço, assim, acho que é a coisa que eu faço mais esforço na vida. Muito chato, eu não quero ir. A Rita teve câncer de mama aos 60 anos, fez uma mastectomia e 17 sessões de quimioterapia. E ela conta como isso tudo foi duro para ela. E a minha reação com o tratamento foi muito pior, assim, do que para as pessoas, porque eu nunca tinha tomado nenhuma aspirina. Eu cuidava das questões de saúde minha, da minha família, com uma pessoa da medicina chinesa. Então, o comprimido, o remédio, nunca fez parte, assim. O impacto foi muito grande para Rita. E depois do tratamento, ela começou a sentir algumas dores. Fiquei 5 anos tomando um medicamento muito forte. Bom, logo depois, quando terminou a quimio, eu passei a ter umas dores no ombro. Aí procurei o fisiatra, lá do CESP mesmo, e ele me encaminhou para o centro de reabilitação. E no centro de reabilitação, a moça achou que o meu caso não era tão grave e falou, você vai gostar desse programa que existe aqui, que é o Remama. Aí, quando eu vi, eu fiquei super animada. O Remama foi criado em 2013, numa parceria entre a Rede de Reabilitação Lucy Montoro e o CESP.
Na raia da USP, em São Paulo, 20 mulheres entram num barco chamado Barco Dragão e remam. E elas remam ao som de um tambor, que vai dando o ritmo da remada. Esse não é o único exemplo da iniciativa no Brasil. Hoje já existem, espalhadas pelo país, 20 equipes de remo para mulheres que tiveram câncer de mama. Quem conta como isso surgiu é a gastrônoma Denise Chagas, que teve câncer com metástase para os linfonodos do braço esquerdo aos 45 anos. E agora rema 2 vezes por semana. Esse programa, ele nasceu de uma pesquisa de um médico canadense em 1996. O que acontece? A esposa dele passou por um câncer de mama. E ele era um médico, fisiologista do exercício. Veja só como as coisas acabam conspirando para o bem, né? Uma coisa assim fantástica. A esposa dele, então, passou pelo câncer e, depois do câncer, precisava de uma reabilitação. Só que lá em 96 se falava o seguinte: não, olha, a mulher que passou pelo câncer, ela não pode pegar peso, ela não pode levantar o braço, sabe? Umas coisas assim absurdas, né? Deixa eu só interromper a Denise rapidinho para pontuar umas coisas. Não é todo mundo que sabe disso, mas acreditava-se numa ligação entre ter passado por um câncer de mama e não poder levantar peso. Isso porque em alguns casos em que a doença está mais avançada, é preciso não só retirar a mama, mas também linfonodos da região da axila, que podem estar sendo atingidos pelo avanço do câncer. Nesses casos, o paciente pode passar pelo que se chama de linfedema, isto é, um inchaço do braço pela retirada de parte do sistema linfático da região. E nisso, entendia-se que não era bom para o paciente movimentar o braço e levantar peso em excesso. Mas voltando para Denise. E aí ele falou assim, não, mas tem alguma coisa errada nisso, porque, pelo contrário, ela precisa ter essa musculatura fortalecida para que ela possa voltar a fazer as coisas dela, né? Ela ter a autonomia dela de volta. E nisso ele propôs para ela e para outras mulheres que estavam passando naquela mesma situação, naquele momento, uma experiência. E essa é uma experiência, eu não lembro bem se era de 1 ou 3 meses, acho que eram 3 meses, para que elas remassem. E aí eles fizeram esse acordo e começaram a fazer essa experiência. Lá no Canadá, lá em Vancouver, eu sei que no decorrer desses 3 meses se constatou que as mulheres, elas ficaram mais fortes. O exercício faz isso. A imunidade delas melhorou significativamente, o que para uma pessoa que está passando por câncer é uma coisa ótima, né? As pessoas não desenvolveram o linfedema, e quem porventura tinha, teve uma diminuição. Que legal, hein? Então quer dizer que funcionou, né? Bom, passado então o tempo da pesquisa, ele falou isso para as mulheres e tal, e elas falaram assim, então, mas a gente não quer parar. A gente quer continuar remando. Assim, não, foi tão bom para a gente que a gente quer contar para todo mundo isso, né? Não pode ficar só para a gente, uma descoberta assim. E aí eu sei que em 97 elas foram participar de um torneio de Dragon Boat, porque Dragon Boat é uma embarcação grande, né? É uma grande canoa que cabe... O nosso lá na raia cabe 20 pessoas remando, né? Uma pessoa no leme, outra pessoa no tambor, e elas foram participar de um festival. E nesse festival elas começaram a comentar e tudo mais, e outras equipes foram se formando no mundo, né? Hoje são mais de 300 equipes mundialmente de câncer de mama. Esse projeto na USP é totalmente gratuito. E se você quiser saber mais, entra no Instagram delas, que é Remama Dragão Rosa Oficial. Mas não é só o remo que é bom para os superviventes. E o exercício não é bom apenas para quem teve câncer de mama. A atividade física é um consenso na ciência mundial para todas as pessoas. E para os pacientes de câncer de todas as espécies. Quem explica isso pra gente é o médico oncologista clínico Dr. Davi Liu, assistente do ambulatório de câncer de mama da Unifesp. A gente sabe hoje que o estresse
que o paciente oncológico passa com a quimioterapia, com a radioterapia, com a cirurgia, desde 2019 nós já sabemos isso, esse estresse que ele passa é muito próximo do estresse que o astronauta enfrenta no espaço, o estresse iônico, a radiação, todo o estresse físico de um astronauta numa missão espacial. Imagina que a gente vai fazer um tratamento de quimioterapia neoadjuvante, por exemplo, que vai tentar curar a doença antes de operar, por cerca de 4 a 6 meses. Imagina 4 a 6 meses no espaço. Como é que o astronauta volta? Ou voltava? Ele voltava completamente emagrecido, fraco, não conseguia nem andar. Não é verdade? Lembra aqueles vídeos, né, do astronauta voltando no espaço? Uma forma de driblar isso, de fazer com que o astronauta sobreviva, apesar da missão espacial consumir o organismo, é fazer exercício. Então ele não para de fazer exercício no espaço. Ele faz musculação, faz exercício aeróbico para manter o trofismo e manter o corpo forte o bastante para lidar com o desafio. Ele não fica descansando o tempo todo, ele não fica dormindo o tempo todo, ele não fica de repouso, ele fica se mexendo. Hoje nós sabemos, através de uma pesquisa em parceria com a Harvard e a NASA, que os pacientes oncológicos passam por um processo muito parecido em termos de estresse físico. Dito isso, sabendo disso, hoje nós temos muito mais evidência para poder indicar a atividade física, e isso faz a diferença tanto na qualidade do tratamento, quanto na sobrevivência do doente. O doente ele consegue superar de forma mais eficaz o desafio que ele tem pela frente. Então não é essa coisa de, olha, ele está doente, ele tem que ficar deitado. Muito pelo contrário, ele tem que passar por um processo agora de atividade. Pode parecer um pouco surpreendente, mas é recomendado a muitos pacientes manter uma rotina ativa durante o tratamento. Não só antes e depois, mas no meio de tudo isso. Isso permite que ele consiga se recuperar melhor e tenha mais autonomia ao fim do tratamento. Hoje nós sabemos que quando a gente faz exercício aeróbico e musculação também, a gente reduz o dano causado pelos fatores reativos de oxigênio. Mas mais do que isso, a gente consegue, através desse mecanismo, ativar a nossa imunidade celular. E imunidade celular faz total diferença para o tratamento contra o câncer. Então, fazer exercício é um adjuvante extremamente importante para o tratamento. Essa história pode parecer um pouco difícil, mas entender isso ajuda também a entender melhor o porquê a atividade física ser tão importante para se recuperar do câncer, assim como para evitá-lo. Então escuta aí a explicação do Dr. Davi sobre essas espécies reativas de oxigênio. O mecanismo por trás de lesão celular envolve um fator inflamatório, a gente chama de espécies reativas de oxigênio, chama ROS. Essas espécies reativas de oxigênio são os principais elementos que geram algum tipo de dano celular, de dano de DNA, dano mitocondrial. Reduzir esses fatores reativos de oxigênio são importantes para a gente conseguir criar um estado de regeneração. Muita gente no passado, de forma equivocada, interpretou isso, então se a gente tomar uma alta dose de vitamina C, que é um antioxidante, talvez funcione. Mas na prática a gente não tem visto grandes efeitos. Então se eu tomar grande quantidade de antioxidantes, funciona. Na realidade, o melhor antioxidante que existe biologicamente para o nosso corpo é o nosso estilo de vida saudável, exercício físico e um sono reparador. E esse ciclo acaba se fechando no exercício físico. A atividade física é um santo remédio, um golaço na luta contra o câncer. Mas não é bom só para o físico. Ela tem um impacto tremendo para a saúde mental. Faz diferença no nosso humor e na nossa perspectiva em um momento tão difícil, depois de um diagnóstico duro como o de câncer. Confie em mim. Aguardar passivamente as coisas acontecerem nunca é a melhor opção. Fazer um exercício, fazer musculação, fazer corrida, fazer um esporte, mesmo que durante o processo de tratamento oncológico, é uma das etapas para a gente agregar valor no nosso propósito de vida, na forma como a gente vive e já executar algo que possa nos trazer uma reflexão com a cabeça leve. A gente não tem que tomar conclusões no escuro, no chuveiro, em choro, em pranto, no desespero. Se a gente for ter alguma ideia, as melhores ideias acontecem numa caminhada, numa corrida, num esporte, num exercício. As piores ideias acontecem sozinho, né? No isolamento, na tristeza e na melancolia. Então,
Se é importante refletir sobre a nossa vida, que a gente reflita durante o exercício e que isso seja um dos primeiros passos para a gente conseguir transformar o nosso propósito de vida. Eu acho que esse é o ponto importante. O nosso propósito, nossa essência, nossa reflexão e nosso suporte de saúde mental começa com a atividade física. Mas não é porque é importante que é fácil. Se já pode ser desafiador para uma pessoa saudável criar um hábito de atividade física, imagine então no meio de um tratamento de câncer. A pessoa que desenvolve, então, dá um nome de exemplo, a Maria. Maria que desenvolveu o câncer, ela deve ser uma Maria diferente da Maria que vai curar o câncer. Não é verdade? Einstein já dizia isso. A gente não resolve os problemas com a mesma cabeça que eles foram desenvolvidos. Então, quando a gente começa a desenvolver o câncer, muitas vezes ele é um processo transformador, que a gente não toma consciência e vai sendo levado até aquela circunstância. E aí a gente tem uma transição. Pum, tomou consciência, traumático, foi descoberto. Quando a gente descobre o câncer, nosso mundo cai. Por várias razões. A gente fica preocupado com o futuro, a gente fica preocupado com a morte, a gente fica preocupado com quem supostamente vai ficar no mundo depois da nossa morte, seja lá quando ela for. Agora, uma das formas da gente enfrentar o câncer é justamente adotar essa transformação essencial, não só da nossa existência, da nossa saúde mental, mas muito mais profundo do que isso, do que gerou isso. E não com uma visão de culpa, não com uma visão de mágoa, mas a gente vai ter que mudar a forma como a gente enxerga o mundo, porque não é com a mesma cabeça que gerou o problema que a gente vai conseguir resolver o problema. E o exercício físico entra como componente essencial desse processo de transformação, quase que espiritual, do qual o Dr. Davi está falando. Os exercícios, eles entram nessa fase, nesse tempo, como uma forma de transformação do propósito. Aí a gente entra numa questão muito mais subjetiva, muito mais profunda, muito mais existencialista. Para a gente poder ter um equilíbrio de reflexão, para a gente poder ter uma reflexão, para a gente poder se amar, para a gente poder amar o outro, para a gente conseguir enfrentar o tumor, a gente precisa cuidar. Não é verdade? A gente precisa se cuidar. E o exercício, o condicionamento físico, não a vaidade, não o narcisismo, mas o cuidar daquilo que você tem, envolve você começar a cuidar do próprio corpo, começar a cuidar de si mesmo através do exercício. É um ato de amor próprio, é um ato de zelo, é um ato de proteção. Um momento como o enfrentamento de um câncer pode ser realmente traumático. E aí, como vimos nos nossos episódios anteriores, o paciente acaba se reinventando e mudando a forma como vê o mundo e vive sua vida. E o exercício pode e deve fazer parte desse processo de reinvenção. Até porque vai ter um baita impacto na sua qualidade de vida. Apesar da importância do exercício para a recuperação, não é qualquer paciente de câncer que vai ter capacidade física durante o tratamento. Um paciente de câncer de pulmão é muito diferente de um de câncer de mama. Então, é importante ver caso a caso e ser acompanhado por um profissional especializado. Olha o que o Dr. Davi fala sobre essa questão da atividade física durante a químio. Mais difícil. Por isso que a gente precisa estar bem motivado, com um profissional especializado nisso. Então, hoje, eu indico alguns profissionais que são fisioterapeutas específicos no exercício. Posso dar o exemplo, por exemplo, do oncomovimento, que é algo muito interessante em termos de exercício físico durante o tratamento. Então, todo esse trabalho é importante. Muitas vezes eu falo para o paciente, olha, uma fisioterapeuta especialista em exercício oncológico, isso faz sentido, isso é importante. Depois que a doença for controlada, vale ter uma orientação sobre que atividades físicas vão ser as mais adequadas. Mas, no geral, vale tudo que a pessoa gostar e puder fazer. Vale pilates, vale yoga, que é a nova atividade que a Rita anda praticando agora, vale remo, vale até carregar as compras do supermercado até em casa. O importante é se mexer, e com constância, de 2 a 3 vezes por semana, sem faltar. E outra coisa que não dá para ignorar é a questão da fadiga. Depois que um paciente vence o câncer, ele tende a sentir muita fadiga, mesmo fazendo pouco esforço. Isso é consequência tanto do impacto da doença no seu organismo, quanto sequela de um tratamento intenso e longo.
Isso certamente gera um mega obstáculo para manter uma rotina ativa de esportes. E vencê-lo pode parecer impossível no começo. Mas a melhor forma de enfrentar essa fadiga é definitivamente através do exercício. Quanto mais você fizer esse esforço, menos ele vai te cansar. Essa melhora é global, diminuindo a fadiga que você sente em todas as atividades do seu cotidiano. Um ganho de qualidade de vida muito concreto, que se espalha pela rotina. E vamos ver como é que as meninas estão hoje em dia? O que o exercício mudou na vida delas? Quem fala agora é a Rita. Melhor, eu tenho mais consciência do corpo, mais consciência da mente, mais elasticidade. Eu me sinto, que nem você falou o negócio da idade, eu me sinto melhor do que antes. O envelhecimento, você vai perdendo, né, as suas capacidades. E eu, nesse trecho da vida, estou sentindo uma melhora, estou melhor do que 8 anos atrás, em que eu não fazia atividade física, daí fiquei com câncer, daí fui indo para o fundo do poço, e depois, conforme eu fui saindo, eu me sinto melhor, né? Estou indo para uma curva melhor do que o que estava antes. E a Denise, que, lembrando, além do tratamento todo do câncer, teve que enfrentar uma sequela a mais. Ela teve o tal do linfedema no braço esquerdo, aquele inchaço causado pela retirada dos linfonodos. O que me preocupava mais era o fato de eu poder pegar só 3 quilos. O peso de uma panela dentro de uma cozinha industrial é esse. Eu falei assim, gente, né? Eu quero voltar a ter força, ter autonomia, e isso o exercício me proporcionou, né? Então, realmente, você tem mais ânimo para fazer todas as coisas, né? A tua cabeça está em movimento, realmente é você se voltar a ser inserido, né, no mundo. Eu acho que o esporte proporciona isso também. E a gente, dentro desse universo de remadora rosa e tudo mais, a gente acaba viajando, conhecendo outras mulheres em outros lugares. O pessoal de Foz do Iguaçu, de Lajeado, vieram aqui, o pessoal de Santos subiu e veio estar com a gente nesse nosso festival de 10 anos. A gente vai também para outros lugares. É como a gente viu, a atividade física é central para manter a saúde. Ela tem um impacto enorme no nosso corpo. Para o paciente, ajuda no tratamento e na recuperação. Para o supervivente, aumenta a autonomia e diminui a chance de recidiva. E para quem nunca passou por um câncer, ajuda a mantê-lo longe. Mas é aquilo, né? Corpo são, mente sã. O efeito de se manter ativo vai muito além do fisiológico. Tem um baita impacto na saúde mental. Ajuda a regular o humor, melhora a nossa perspectiva sobre as coisas ao nosso redor e aumenta a nossa disposição para lidar com qualquer desafio. E além disso, nos ajuda a construir uma comunidade. Isso vale para qualquer um, mas particularmente para pacientes ou sobreviventes do câncer. No esporte, eles podem formar uma rede de apoio, pessoas que enfrentam ou enfrentaram o mesmo que eles. Não é sempre fácil compartilhar com amigos ou familiares dores e dificuldades que eles nunca tiveram. E no esporte, essas pessoas acabam encontrando semelhantes, alguém com quem compartilhar medos, anseios e traumas. A chave é buscar algo que você realmente goste. Com tantos esportes no mundo, deve ter alguma coisa. Mas ok, pode ser que você não encontre nada. E aí é um pouco que nem remédio. Focar na saúde e mandar ver. É um esforço que você faz 2 ou 3 vezes por semana, para depois aproveitar muito mais tudo que você realmente ama fazer. E quem sabe, de tanto insistir, você não acaba achando bom. Queria agradecer a Rita, a Denise e ao Dr. Davi Liu, e que a mensagem deles te incentivem a se mexer. Nosso obrigado também a todas as mulheres do Remamo. Este foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens desse episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @ameomedulaóssea. O Superviventes é uma realização da AMEO, Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como fazer isso entrando no nosso site www.ameo.org.br/Nota Fiscal Paulista. Para doar diretamente,
Entre em www.amio.org.br/doe. Este episódio foi realizado com o apoio das farmacêuticas Astellas e Takeda. A narração é feita pelo Gabriel Alegria, o Gabi. As entrevistas desse episódio foram feitas por Lilian Cunha. O roteiro é da Lilian Cunha, com revisão de Gabriel Alegria e Carmen Vergueiro. A Amanda Carvalho faz a edição, sonorização, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi feita pela equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Carmen Vergueiro, faço a produção executiva e supervisão científica. Agradecemos a participação do Dr. Davi Liu, do Ambulatório de Câncer de Mama da Unifesp, e das superviventes Rita e Denise. Me despeço aqui por hoje e nos vemos na próxima semana.